Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Estamos começando mais um Vale uma Prosa com um assunto interessantíssimo, né, Fábio? Opa, sempre tem assunto interessante. Hoje mais um bacana. Mais um diferente. Bacana, eu gostei. Não, importante, por sinal. Exatamente. Estamos hoje aqui com o Ronaldo Baracho. Prazer, Ronaldo. Prazer te ter aqui. Prazer é todo meu. Obrigado pela abertura em estar com vocês aqui, trazendo esse assunto sobre paternidade, um pouco da minha história, um pouco do livro, um pouco desse momento aí. Obrigado a vocês, Fábio, Mayara. Muito bom te ter aqui. Então, gente, o assunto é sobre paternidade. E, cara, é muito interessante, né? Justamente a sua história, basicamente. Queria que você contasse um pouco, resumidamente, sobre você e o que te levou a trazer esse assunto, assim, tão importante, né? E diferente também, trazer para a sociedade, para o mundo, assim, sobre isso, assim, de uma forma tão bacana como você está fazendo. Boa. Um pedacinho da minha história, tentar resumir aqui, porque, pronto, é longa. Eu, em 2018, fiz um ano de educação física, né? Então, sempre tive esse gosto, desde os 15 anos de treinar, de cuidar da saúde e tal. E saí e abandonei a faculdade de educação física para tocar na noite. Então, a minha história, ela passa muito por isso, e até mesmo a paternidade, vocês vão entender, passa por isso, porque foi um dos motivos aí também de eu olhar para essa figura, hoje em dia, olhar para essa figura e ver alguns passos que eu dei ali de forma mais desafiadora, no sentido de ter feito algumas escolhas meio tortas. Certo. Em 2018, começo a tocar nos barzinhos aqui de Taubaté, região, e 2013, na verdade, 2013 vem a Júlia. Ai, 2013. Você E tinha quantos anos? Eu tinha 23 anos. 23. E assim, foi muito desafiador, porque um cara de 23 anos ser pai não tá preparado. Muitas vezes, até comento, né? A gente não aprende a ser pai na escola. Se a gente não tiver uma figura paternal, então menos ainda. Então, 2013 vem a Ju, eu tinha 23 anos, e tentei ser o melhor pai possível com aquilo que eu trazia na minha bagagem. Claro. Que nós todos, eu não sei, vocês têm uma figura paternal forte com vocês? Sim. Boa. Lá em casa foi muito desafiador também, porque a minha figura paternal não era o melhor exemplo de cuidar de saúde e tal, mas eu tentei ser o melhor pai que eu podia pra Ju, no que eu sabia com 23 anos. 2018 não foi quando eu fiz a faculdade, 2018 foi quando eu fui para Portugal, aliás. Ah, tá. Ela tinha 5 anos. Ela tinha 5 anos, exato, né? Eu fiz faculdade quando eu tinha 18 anos. E depois comecei a tocar, 19, 20, 21, 22, 23, vem a Ju. E aí tentei me virar como pai da maneira que eu sabia. Com 5 anos, eu percebo que eu era o tal pai de Facebook, que eu trago na capa do livro. Sim. Um título bem, né? A extinção dos pais de Facebook. Perfeito, polêmico. Então, por que dessa extinção? Porque eu fui esse pai de Facebook de 2000 e... Vamos colocar aí. 2018... Não. 2014 até 2018. Eu acabei por postar foto no Facebook, final de semana. Sim. Acabava por ter vários comportamentos que hoje, quando eu olho, eu já consigo perceber de longe um comportamento assim, né? Do pai que... De imagem, né? Basicamente. Exatamente. E muitas mães hoje em dia, né, partilham isso também. Sim. De certa forma, um desabafo das mães. Numa postagem você já percebe. Sim. Olha, eu aqui trabalhando... As indiretas, né? Enfim, Exatamente. que acontecem. Olha, eu aqui trabalhando, tendo que cuidar do filho, tendo que levar pra escola, e a mochila, e as compras no braço e tal. Então eu consigo hoje já perceber isso. Mas a minha história basicamente passa por isso. Em 2018, vou para Portugal por conta de olhar e falar assim, não tô sendo um bom pai. Só que... E você foi pra lá por questões profissionais, enfim, ou foi só por aventura? Hoje eu vejo que foi uma fuga. Mas na época foi exatamente isso. Eu tentava me convencer de que vou por questões profissionais. Perfeito. Tá. Vou para proporcionar uma vida melhor. Certo. Vou para ganhar dinheiro. ganhar dinheiro. Exato.
Mas no fundo não, no fundo eu percebo hoje que foi uma fuga. Porque, se você quer ser bom, se você quer trabalhar, se você quer acordar cedo, se você quer emagrecer, se você quer ganhar dinheiro, se você quer ter um lado espiritual, seja a área que for, você consegue. O Brasil é mais desafiador pra caramba, porque o governo não ajuda muito. Sim. Mas, eu percebo hoje que foi uma fuga. Então, assim, para responder a tua pergunta, se eu fui para lá porque, financeiramente e tal, não, foi uma fuga de vergonha, de olhar e falar assim, putz, não tô sendo um bom pai. E vou para lá em 2018. Caramba. 19, 20, 21, 22, volto para um Natal aqui com a Ju, só que sempre falando com ela, né? Então, assim, esse contato, ele sempre existiu de forma digital. Então, consegui falar por vídeo e tal. Mas para resumir aqui a minha história, eu começo já a ter alguns, como é que eu posso dizer? Insight. Alguns insights sobre paternidade, alguns incômodos. De falar, não é suficiente. Sabe? De eu brincar com ela de jiu-jitsu à distância. Dela pegar uma bola, chutar dentro do quarto à distância. Dela se vestir de jogadorazinha ali e eu lá e falar, chuta agora, não sei o quê. Então, caramba, esses insights de desgosto de paternidade, eu falei, E aí eu começo a estudar sobre desenvolvimento humano, ler livro de Tony Robbins. Tá. Isso lá em Portugal. Isso lá em Portugal. Você foi acontecendo assim. De certa forma, até amadureci. Né? Portugal foi brutal pra mim, porque eu vivia com a minha mãe aqui, como eu disse, tocava na noite. Tinha uma vida bem de princeso, né? Que mora com a mãe, vai pro barzinho. E hoje eu olho e falo, putz, que vergonha. Mas, e aí começa a ter esses insights, né? De falar, putz, eu preciso voltar, né? Ser pai à distância. Putz, já tô na frente de muitos pais que nem atenção dão. Esses dias uma mãe mandou mensagem e falou, não queria nem pensão nem nada, queria só que ligasse. Então eu tenho histórias hoje, desde que eu comecei a empurrar esse conteúdo, de mães que o pai abandonou na gravidez e nunca nem falou com o filho, não manda pensão, não dá atenção, até mães que o pai é presente. Pô, também não é tudo história ruim. Já tive mães aqui que falaram, o meu marido é super presente, faz aqui o papel em casa, ajuda, né? Faz o papel de pai em casa e tal. E aí, o que eu penso? Vou voltar, né? E o que foi desafiador? A minha empresa, ela tava dando certo lá. Eu tenho uma empresa, né? De marketing. E a gente bateu 21 marcas. Então, eu tava prosperando. E aí, essa frase eu até trago comigo, que no Natal do ano passado, perguntei, filha, o que você quer de presente, né, e tal. E minha filha falou, quero que você volte embora. Você aqui. Então. E eu podia mandar um iPhone pra ela, podia mandar um iPad. Eu falei, putz, a empresa crescendo, e aí já... E agora ela tá com quantos anos? Ela tá com 12. Com 12. É uma idadezinha, né? Já começa o corpo a tomar forma. Sim. Então, basicamente foi isso. Eu falei, vou voltar pra perto dela. Vou ser o melhor pai do mundo, né? E tentar fazer com que outros pais, com esse meu erro, possam também enxergar isso. Falar, dá tempo. Né? Nunca é tarde, né? Eu acho, pra nada na vida, né? Exato. A gente ter essa percepção de, poxa, de fato, talvez eu não esteja tão presente na vida do meu filho. E um negócio que eu aprendi também na vida é que o tempo não volta atrás. Exato. Então, né, não tem como você olhar pra trás e falar, nossa, eu deveria, eu tinha que ter feito. Depois que passou, infelizmente não tem como voltar atrás, mas tem como você mudar a partir de agora e vamos lá, né, correr atrás ali do que já foi, né? Sim. Na verdade, o que eu trago muito aqui, eu perdi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 11 aniversarinhos. Não, minto. Ano passado eu vim para o aniversário de 11 anos dela, foi super legal. Mas não é só isso. É o quê? Páscoa. Um dia a dia mesmo, é Natal. Né? E principalmente, perfeito, você tá lendo minha cabeça. Tô assustado com ela. É o dia a dia. Perfeito. Porque a data comemorativa é legal. Você pega, vai brincar, leva e tal. Mas, dia a dia. Esses dias eu fui levar ela na escola. Que sensação brutal, Ter que acordar. Ela com aquela carinha de sono e tal. E mais do que isso, ela voltou da escola. A minha filha tocar o interfone do meu apartamento. Pai, tô aqui embaixo. Que sensação que eu não tinha estando lá. Viveu, né? E que muitos pais não têm. E aí que eu quero trazer, e trago o livro, e trago meu estilo de vida, que, cara, isso dinheiro nenhum no mundo compra. Total. Quer dizer, compra o conforto dela poder chegar de van em casa, mas... Ok. Ela tocar o interfone e falar, pai, tô aí, e eu preparando um almoço pra gente e tal, depois lavar o uniforme. Sabe, coisas do dia a dia que parecem básicas. E que até digo mais,
para as mães é até cansativo, né? Total, lógico. Porque quando essa carga cai só sobre elas, Uhum. já não é mais tão divertido. Pô, tem que fazer lanche no dia. Eu tava lá todo eufórico. O lanchinho da minha filha, e corta o melão em não sei o quê, e faz o pão com... pra mãe não, pra mãe é todo dia. E isso também é algo que eu trago. Mas só pra concluir aqui a minha história de vida foi isso. E aí eu volto pra cá, com a empresa lá dando certo, deixo 2 meninas trabalhando como filmmaker, fotógrafo, pra ter essa... Levando a empresa lá. Exato. E hoje nós temos 6 marcas lá, 2 restaurantes, uma academia, uma loja de seguros, uma agência de seguros e uma loja de carro. Então, assim, tô muito mais feliz aqui, tô perto dela, é muito mais desafiador recomeçar de novo, porque eu recomecei lá em Portugal, né? Foi desafiador eu pegar 2 mochilas aqui em 2018 e falar, não tô sendo um bom homem aqui, não vou nem dizer pai, não tô sendo um bom homem. Então, preciso amadurecer, preciso saber o que é lavar uma roupa, fazer uma comida, morar sozinho. E, cheguei lá, fui trabalhar de garçom, nas obras, no sol, e era um princeso aqui que morava com a mãe, tocava na noite e fui pra guerra. Realmente, então, foi um boom de amadurecimento muito grande, né? E se eu pudesse partilhar com todos os homens, sabe, se coloca nesse desafio, sabe, sai da casa da tua mãe, você já tem mais de 18 anos, sai da casa da tua mãe, procura um emprego que te desafie, que te faça crescer. Tentar se virar mesmo sozinho, né? Exato. Senão não cresce. E uma geração agora de homens que cada vez mais estão fracos, né, cara? Sim. Qualquer coisinha tá se vitimizando, tá terceirizando a culpa é do governo, a culpa não, tá mas frio, até coisas mais simples, pode dizer, mas tipo assim, fica mais doente, mais gripado. Por exemplo, eu tenho um menino que acabou de fazer 20 anos, dor no pé. Pô, por que você sabe dor no pé? Não, porque eu fui de bicicleta até o centro, né? Eu já moro na metade do caminho, eu moro praticamente no centro. Andou 3 quadras e doeu o tornozelo. Mas por quê? Porque a galera de hoje só fica no celular. E aí, quando vira pai... Então, bom seria, né, se essa galera, né, se deu um exemplo perfeito, já começasse a utilizar isso como uma faculdade. Sim. Eu penso, sabe? Sai da casa da tua mãe, vai fazer a faculdade da vida. Por quê? Porque quando chega um filho, você tá muito mais preparado. Né? Eu percebo isso, regressando agora, que, vários desafios, eu falo, putz, tem que me virar aqui, sabe? O que a Ju vai comer, o que a Ju vai vestir, coisinhas de meninas e coisas que eu falava, caramba, olha, precisa disso, né? Um filho precisa disso. E eu, como pai, preciso ter em casa tal coisa, porque, pronto, agora tem uma filha aqui comigo também. Mas é uma geração, você falou, e é uma geração, infelizmente, na verdade, todo homem, né? Ou ele luta ou ele foge. E a geração de agora é muito mais fuga. Né? Eu tenho os meus direitos, mas não tenho deveres. Sim. Não, se desafia. Eu tenho comigo uma máxima, né? Que tudo que a gente faz no videogame, a gente consegue fazer na vida real. Juro. Ano passado eu gravei um conteúdo no Instagram falando isso. Por que os homens jogam videogame? Há quem goste, né? Sim. Mas, você vai jogar um jogo de luta? Procura uma academia de jiu-jitsu, de boxe, de muay thai. Você vai jogar um jogo de carro? Procura um kart pra fazer, procura alguma coisa. Você gosta de jogo de aventura? Vai fazer uma trilha. Entra, né? É uma geração agora rica, né, de informação. Coloca lá trilhas em Taubaté, trilhas em Pinda. Sim. Então, eu acho que cada vez mais, se nós homens, como figuras masculinas, né, e não tô sendo machista aqui, pelo amor de Deus, não nos fortalecermos, vocês mulheres, né, isso eu tenho estudado muito sobre isso também, masculino e feminino. Vocês mulheres cada vez mais estão desprotegidas. Sim. Porque o homem, no fundo, ele vem pra proteger, pra prover, para que vocês mulheres possam se sentir segura, né? Então, nem só como pai, como marido, como irmão. Você tava comentando, né, dessa parte de você tá tendo que... Tendo não, né? Mas você escolheu, né, vir pra cá e tá vivendo tudo isso com a sua filha sozinho, tendo que se virar ali, né? E aí fico pensando, tipo, né, como a maioria dos homens acabam, infelizmente... passando esse papel todo que você tá falando, tipo, fazer lancheira, arrumar roupa, dar, sei lá, qualquer coisa da criança, terceiriza isso pra mulher. E o homem acaba não fazendo essa parte, mesmo estando, tá ali com o filho no dia a dia, com os filhos dentro de casa, mas isso ele não exerce. É sempre a mulher que acaba exercendo todo esse papel, assim, fazer comida, lavar roupa, estender roupa, levar no médico, sei lá, qualquer outra coisa. Fazer tarefa. Sim. Então, assim,
né, por que isso acontece, assim, dos homens não se juntarem, né, na verdade, com a mulher, como um time mesmo, Exato, né? exato. E vamos lá, vamos viver isso juntos, né? E dividir as tarefas, né? Do que uma criança exige ali, né? Da vida da criança. E dividir isso, né? Sim. Que é muito louco, você tá falando. E, tipo, realmente, a mulher hoje, muito, né? Das mulheres fazem isso sozinha. Mesmo tendo o homem do lado. Sim, sim. Isso é uma loucura. Você fica pensando, poxa, caramba. Você falou aqui como time, né? Eu vejo também assim, como time, como uma sociedade, como algo que precisa ser um fechamento mesmo, né? Entre pai e mãe. Se juntos, beleza, estamos fechados, vamos proporcionar o melhor pro nosso filho. Se separados, tem que ser também. Estamos fechados. O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Sabe? Mas e aí que mora o que da questão. Que vai... Eu só fui ter essa percepção depois. Então, assim, é muito bonito eu chegar aqui e falar pra vocês, né? Falar pra mãe da minha filha, falar, o que você precisa? Vamos pôr a Júlia no inglês? Né? Esse tempo atrás ela me mandou uma mensagem. E como que foi pra ela? Vamos lá, tipo assim, essa mudança, né? Porque você teve essa mudança de mundo, assim, né? Opa, peraí, agora sim... Eu preciso viver isso com a minha filha, eu quero, escolho viver isso tudo e quero ajudar a mim, né, a mãe da Júlia, tudo, nisso tudo. E como é que é pra você, pra ela, pra você e tudo? E no caso, pra Júlia tem 2 momentos. Tem o abandono, você foi embora. A ausência ali. A ausência, mesmo que tá falando por rede social, por celular, ligação, mas tem aquela ausência do pai. Exato, perfeito. E agora tem a volta... Então, na verdade, para Júlia, essa ausência, eu acho que foi suprida porque a mãe da Ju, ela, quando a gente se separou, ela se casou. Uhum. Então, a figura paternal, mesmo sendo um padrasto, teve do presente. Homem ali, né? Do homem. Uhum. Então, essa ausência num dia dos pais, eu não tava, mas tava o padrasto dela. Sim. E, hoje, como é que eu posso dizer aqui sem parecer... hoje eu sou muito grato a ele. Imagino. Hoje eu honro, era isso que eu queria dizer, tudo o que ele fez nesses anos que eu tive fora. Legal. Mas lá atrás eu tinha ciúmes. Teve uma vez que me deu um brinquinho pra Júlia, eu falei, que você tá dando brinco pra minha filha? Porque ainda não tinha virado essa chave. Hoje eu falo, dia dos pais, era ele que tava lá sentado. Sim. Numa birra, no dia a dia, era ele que tava lá. Então, assim, esse momento da Júlia de abandono, acho que não foi tão pesado. Mesmo assim, ela nunca chamou ele de pai. E tem casos de casamentos que terminam que a criança chama o padrasto de pai. Tem vários. E, cresce assim. Depois, quando o pai tenta retornar, já é tarde. E aí o pai retorna e fala, não, você não é meu pai é o João. Então, assim, para responder a tua pergunta primeiro, já volto na tua. Esse abandono, eu acho que não. Por conta, até os 5 anos também, com a Ju, a gente viveu muita coisa. Mesmo eu sendo pai de Facebook, eu pegava ela, levava pro parquinho. Eu fui um pai de fim de semana, mas muito amoroso. A minha mãe criou eu e meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, com muito amor e carinho. Então, sempre tava pegando a Júlia, sempre fui muito de toque. Então, acho que nesses 5 anos, mesmo só final de semana, repito, a Ju sempre sentiu acolhida por mim. Chegava em casa, a minha mãe fazia um bolo, os meus irmãos sempre foram ótimos pais, tanto meu irmão quanto minha irmã, então com os primos e tal. Então essa convivência também foi muito legal. Então esse abandono dos 5 aos 11, acho que o padrasto da Ju supriu bem. Né? Mas esse retorno, e agora falando do retorno, pra ela tá sendo maravilhoso, cara. Tanto que eu brinquei com ela, falei, o pai vai voltar pra Portugal. Você tá maluco? Não vai não sei o que. Eu falei, eu preciso lá resolver algumas coisas da empresa e tal. Não, então eu vou junto. Mas esse retorno pra ela foi, cara, tá sendo brutal. Tanto que esses dias, ela falou, pai, eu tenho uma festinha de amiga, de 11 anos, né? Você não me leva? E, eu por 3 segundos ali parei e falei, cara, isso era o que eu queria ouvir, era um sonho pra mim. Sim. Porque é o tal cotidiano, sabe? E aí eu cheguei lá, parei o carro. Ela, não, vamos entrar aqui. Ou seja, pra ela esse retorno, pra responder a tua pergunta, tá sendo, quero mostrar meu pai. Olha, gente, eu tenho um pai, tá vendo? Eu sempre disse que eu tinha um pai, tá aqui. Que legal. Então esse retorno tá sendo muito bacana. O abandono, eu acho que doía muito mais em mim.
Doía muito mais em mim. Quando eu falei abandono, não disse que você abandonou não, tá? Só pra Cara, mas conectar o assunto. Mas eu acho que é preciso dizer que abandonou, sabe? No fundo, por quê? Pra que outros pais vejam. Porque se você faz um carinho no abandono, ferrou. Sim. Então quando você fala assim, como é que foi o abandono? Eu acho que é super válido. Eu até gosto. Porque só eu cutucando que vai te incomodar. Se eu não tô aqui cutucando você vai falar, ninguém tá me cutucando. Agora fica toda hora cutucando. E é isso, às vezes os pais que, né, se ausentam, às vezes nem é de país, mas, sei lá, mora em outra cidade, ou já então abandona. tem um trabalho que exige muito, acaba abandonando, né, de fato, o filho sem perceber, né, ou percebendo, mas inconsciente, tipo, não, mas eu tô trabalhando, eu tô aqui na minha correria, é por isso que tá acontecendo isso, mas e aí, é uma desculpa, né? Exato. E o filho e a filha, enfim, deixa ali a desejar essa presença, né? Agora, pra mãe da Ju, pra responder a tua pergunta, eu acho que foi maravilhoso, né, cara? Eu acho que no fundo, é o que todas as mães que têm esse episódio de se casarem, se relacionarem, terem um filho com um cara num momento meio bosta da vida, meio juvenil, perfeito, esperam. Né? Tanto que Vocês, na época, não namoravam? Não namoravam? A gente era casado. A gente namorava, daí quando a gente descobriu que a Ju tava grávida, a gente se casou. Mas aí comigo tocando na noite. Eu bebia, eu fumava, eu dormia mal, comia mal, tinha uma vida boêmia e ainda morava com a minha mãe. Então, assim, pra mãe da Ju, acho eu que foi maravilhoso, né? Essa transformação. Claro. Porque, putz, lá atrás eu era o cara que... eu tenho print no meu celular de discussão. Olha que loucura. De discussão que eu achava que eu tava certo. Sabe? Chega a ser engraçado se não fosse trágico, né? Eu falando, não, porque eu vou pedir a guarda da minha filha e porque você não sei o quê. Eu olho pra esses prints, hoje eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. E aí eu tenho relatos. Mês passado, quando eu cheguei aqui, de mães que falam isso, olha aqui o que o pai do meu filho mandou. Mas não é 1, 2, são 10. E aí eu falo, putz, não, eu te entendo, porque eu fazia isso. Eu era o cara que mandava mensagem, porque eu tô sem trabalho, tá difícil pra mim, e agora eu vou diminuir a pensão. Existem casos, né, que eu vejo, assim, eu não sou mãe, né, mas já fui casada, e converso, né, tive a experiência de conversar com muitas mulheres, porque eu tinha academia lá, só para mulheres e tudo mais, sociedade, né, então esse convívio com tantas mulheres e tantas histórias, assim, foi acontecendo, essa troca, assim, né, e tem muitos casos que o homem, quando se separa, acaba querendo cutucar, querendo provocar e prejudicar a mulher, né? Sim. Porém, atingindo, se tem o filho, atingindo de uma forma que ele nem imagina, ou enfim, que não para pra pensar o quanto ele pode atingir, né, a vida do seu filho, do seu próprio filho, né? Na verdade, quando ele fala vamos pegar aqui um exemplo, abaixar a pensão, que eu já falei isso, então assim, não tô aqui contando, não, eu acho, não, pessoas, eu tenho mensagem, ele prejudica a criança, é exatamente isso que você disse, por quê? Abaixa a pensão, a criança precisa sair de uma escola particular, muitas vezes que estuda bem, ou a criança tem que comer... Mas nem isso, né? Você vai a criança fica, a gente tava falando até, né, da rinite, não sei o quê. A criança fica doente, gente, é muito dinheiro pra comer na farmácia, comprar lá um remédio, misericórdia. Não, e aí o pai não sabe. Terceiro dia que eu tô aqui, tinha acabado de chegar, agora em janeiro. Terceiro dia, a Júlia senta no sofá e fala, pai, tô com dor de cabeça. Do nada. Eu falei, beleza, vamos chamar um adulto aqui. Vamos ligar pra alguém. E olha como né, pegando nisso que você disse. Eu não sabia que Tilenol era pra dor de cabeça de criança. E aí, beleza, descobri um ponto. Quantas gramas, quantas gotas a criança toma comprimido? Não toma. Vou eu na internet. Falo, putz, e agora? Então, olha como o pai muitas vezes não só, né, não está preparado e que acaba atingindo a criança por essa ausência. Putz, então não é só o valor do remédio. É também o valor do remédio, que daí eu desci pra ir comprar. E aí, pesquisei hoje em dia a gente tá numa geração que ajuda também, né? Pesquisei criança e tal, não sei o quê. Eu falei, vou mandar uma mensagem pra mãe pra não ser irresponsável. Eu falei, putz, mas se eu mandar mensagem pra mãe vai estar parecendo que eu não sei cuidar direito. O que eu faço e tal? E aí, beleza. Falei, e a Júlia já tem 12 anos, pra minha sorte. Eu falei, filha, o Tilenol que você toma na casa da sua mãe, como é que ele é? Ela é em xarope. Eu falei, beleza, tá resolvido. Já tenho o Tilenol que é em xarope. Comprei, dei.
Então, assim, isso pra dizer o quê? Quando eu me separo, ou quando os pais se separam, quem é mais atingido é a criança. Total. Né? Essas brigas, né, que ficam. Que às vezes fica, né? Mas na maior parte do caso, vamos dizer. Essa briga ali. E a criança ali, né? No meio. E às muitas vezes manda recado pelo filho. Exatamente. Seu E pai, às vezes pai ou quer, sua mãe faz isso, às vezes isso. Quer ainda, exatamente, manter essa guerra, a criança sendo pombo correio, né? E aí a criança toma partido, às vezes, de um lado ou de outro, né? E caramba, olha isso, as pessoas não pensam no futuro mesmo, no psicológico daquela criança lá no futuro, como é que ela vai ser, como é que ela vai reagir. Então, principalmente isso, né? Eu acho que o conteúdo que hoje eu trago, ele é muito mais pro futuro da criança do que pros pais. Porque uma vez que eu trago um assunto aqui sobre paternidade, sobre a minha transformação, se eu não me transformasse, transformação também é todo dia, né? Se eu não estivesse buscando essa transformação diária, lá na frente ia acontecer isso. A Júlia ia ter psicólogo, a Júlia ia ter talvez psiquiatra, talvez tivesse obesidade, depressão, ansiedade, várias doenças, por conta de uma não transformação minha, de falar, peraí, vamos pensar aqui como pais separados, o que é melhor para nossa filha, né? Questão de tempo, questão de valor, questão de tudo, de criação. Então, assim, quando eu resolvo abordar esse conteúdo, Ronaldo, seu conteúdo é para homem ou é para mulher? Você voltou falando, no fundo é pra família, mas visando na criança. Legal. Porque imagina, um pai que se transforma, que olha, e de coração, não tô sendo prepotente nem arrogante, mas olha e coloca o dedo na consciência e fala, putz, acho que dá pra eu ser um pai um pouquinho melhor. Olha o quanto essa criança não ganha. Exatamente. Sabe, eu cheguei aqui, tive um episódio muito triste de um pai que me procurou não, mandou mensagem me xingando. Mas de tudo quanto é nome, me ofendendo, e conhecido meu, porque eu era o bambambam agora, que voltei querendo ser o pai, não sei o quê. E por que aconteceu? Mas por quê? Então, vou contar aqui pra vocês o programa programa da Márcia Goldschmidt. Casa de família, vamos lá. O que aconteceu? Eu tenho 3 amigas que nós íamos montar um podcast, ok? E são 3 mães solos. Certo. Né? E aí o que aconteceu? Essa pessoa se sentiu ofendida porque uma das mães era ex-esposa. Só que pra pegar no que eu tava falando agora, você já pensou se fosse ao contrário? Se ao invés de se sentir ofendido, fala assim, posso me juntar também? Sabe? Na minha cabeça, eu acho que se cada vez mais... Então, óbvio, né? Que precisaria muita humildade, maturidade. Exatamente. Mas eu fiquei pensando nisso depois do ocorrido. Me junto com 3 mães solos. Mó bafafá pra cidade de Taubaté, né? E são 3 mães que são fortes. Sabe a mulher que você conversa? Tipo a Mayara, assim, você conversa... é uma mulher imponente, são 3. Eram 3, né? Daí eu tirei o pé do projeto e falei, não vou avançar, prefiro perder um dos meus projetos, né? Fora a agência, isso fora pode meu acontecer, livro. né? Trazer, né? Não é o que eu quero. E aí, o que eu falei? Olha, eu tô abrindo mão do projeto, se vocês 3 quiserem, vocês tocam e tal. Mas aí, o que aconteceu? Essa pessoa foi para um outro lado, de, e não sei o que você tá falando, você acha que você é o pai e tal, e bam. Ao invés de falar, putz, vamos fazer o seguinte, então, eu quero aprender. Mas é o que você tá falando. Eu quero partilhar dessa água, você tá bebendo de uma água e tá te fazendo bem? Né? Eu quero saber mais, me fala aí um pouco mais, né? Vamos junto, vamos. Procura entender primeiro antes de atirar a pedra, né? Eu acho, pelo menos, tudo na nossa vida, né? Não tem como. E aí, o que aconteceu? Dessas 3 mães, 2 tinham 2 filhos e uma tinha um filho. E a que tinha um filho, tinha um filhinho pequenininho e tal. Mas essas outras 2, criaram meio que tendo o apoio do pai de pensão, tendo o apoio do pai ali de pegar, né? Não sei ao certo a história delas, só o que eu via nas redes sociais, mas nota-se ali dentro delas, até para elas quererem fazer um projeto de um podcast, né? Sim. Nota-se ali que, tiveram um percurso desafiador de muitas vezes ter que enfrentar, ter que pegar ônibus sozinha, ter que sacola do supermercado no braço, mochila do filho no outro. Sempre e aí, a mãe solo real, tipo, né? Exato. Tendo que se virar. E hoje querem pôr pra fora, para que outras famílias sejam tocadas e que lá na frente, isso pra voltar aqui,
para que lá na frente o filho ou a filha olhe e fala, putz, meu pai, minha família conversaram, que é o que eu acho que vai acontecer com a Júlia. Na verdade já tá acontecendo porque ela já tem 12 anos, então tem hora que eu tô no celular, ela tá aqui, olhando. Ah, pai, você tá falando com a mãe? E, vou falar com a mãe dela, por favor, olha, abre que a gente chegou aqui no condomínio e tal. E tem uma boa relação. Né? Não existe essa guerra, né? Que existia antes, quando você antes. Tinha sua imaturidade. Nossa, de bloquear, sabe, de terceirizar a culpa. Eu até trago em alguns capítulos aqui a vitimização e a terceirização da culpa do livro, que era isso, né? Ah, a sua mãe, o seu pai, não sei o que, uma guerra. Pô, daqui a pouquinho a Ju faz 13, a Ju faz 14. A minha filha poder olhar e falar assim, meu pai se dá bem com a minha mãe, se dá bem com o meu padrasto, meu irmãozinho, ela tem um irmãozinho mais novo, eu chego pra buscar ela, o irmãozinho dela coloca a carinha na janela, eu dou tchau. Cara, por quê? Que legal, não é né? por Muito mim, é por ela, Poxa dela vida, olhar, meu pai olhar e falar, pô, não tem guerra, não tem... Poxa vida, nossa, é o convívio saudável, né? Pra ela, da mãe, com você e tudo mais. Mas assim, só abrindo um parênteses assim, né, de tudo também, porque a gente falou aí o resumo da sua vida, mas você fez lá em Portugal, você também fez o curso de terapeuta, né, que também te trouxe, acho que mais, você já estava refletindo, antes disso você já, peraí, eu acho que eu preciso mudar isso, melhorar nisso, naquilo pra Júlia e tudo mais, e isso foi acontecendo, e daí você foi em busca desse curso, é isso? Exatamente, na verdade... eu fui em busca de desenvolvimento pessoal primeiro. Ou seja, tudo quanto é treinador, vamos chamar assim, porque coach tá meio triste, para o meu desenvolvimento pessoal. Ou seja, como é que eu posso ter uma saúde melhor, uma carreira melhor, espiritualidade melhor, um convívio com a minha família melhor e um relacionamento amoroso melhor. Então eu fui em busca desse desenvolvimento Ronaldo, porque eu sabia que no fundo esse desenvolvimento pessoal ia derramar na minha filha. Claro. Sim. Né? Então... pô, preciso ter essas 5 áreas fortes. E aí foi onde eu falei, mas eu também preciso de alguma formação, de algo que eu possa contribuir com outras pessoas, com base em estudos mesmo, poder estudar sobre isso, né? Não só, beleza, vivi uma vida, eu sou um gordinho que emagreci, vou te ensinar a emagrecer. Pô, não sou personal trainer nem nutricionista, então o que eu faço? Beleza, eu sou um gordinho que era gordinho, emagreci, mas vou atrás de uma faculdade, de um curso, alguma coisa. E aí foi onde eu fui buscar um curso do Francisco Kessler, de terapeuta clínico, inclusive até agora em maio. Posso? Lógico. Em maio, se tudo correr bem, vamos abrir a agenda para poder atender, então, as mães solos ou os próprios pais que queiram. Porque muitas vezes, o que acontece? O psicólogo e o psiquiatra, eu tenho uma psicóloga também, Camila Ismani, me acompanha. Que é importante, né? Sabemos, pelo amor de Deus. É uma coisa que é importantíssima. Exato, a gente já pode pegar nesse gancho aqui. Daqui a pouco eu volto exatamente. Acho que para a vida de qualquer pessoa, ter um acompanhamento psicológico, ainda mais tendo filho, né? E ainda mais sendo separado, tendo que viver tudo isso. Como você estava falando do exemplo da pessoa, né, enfim, do cara que, tipo, foi te atacar e tudo mais. E, né, que ele reflita, tipo assim, será mesmo que eu sou um cara super, nossa, um paizão, uma pessoa exemplar, né, pra sociedade, ou enfim, que eu consiga passar isso pro meu filho, né, pra tudo isso, pra eu atacar uma pessoa que simplesmente eu não sei muito, só sei... Talvez ali a capa, né, que ele viu e se sentiu ofendido. Peraí, agora você tá querendo dar aulinha aqui, chegando... Não, mas peraí. Você procurou o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento tudo igual você tá falando. Então... Não, e o psicólogo seria importante pra ele e pra outros pais, outras mães. Vá no psicólogo, mas também tem gente que vai no psicólogo e mesmo assim, né? Não executa, né? Porque ela se acha tão... ela se ofende também, se ofende pelos outros, sabe? Assim, se ofende por ver que a outra pessoa talvez tá conseguindo, sim, crescer, amadurecer, conseguindo, sim, ser um pai melhor, conseguindo, sim, ser um homem melhor, homem, né? Enfim, e aquilo ali ofende ela, sabe? Então, acho que é mais sobre a pessoa, né? Obviamente que é muito mais sobre a pessoa. Eu passo por psicólogo, eu já contei aqui outro episódio. E quando você fala que se é solteiro, hoje eu sou casado, tenho minha família, mas se é solteiro, a pessoa não fala que passa por psicólogo. Ele tem medo
da Julgamento. menina ou do menino Outras julgar pessoas. ele como louco. Como louco, E esse cara me vai então. trazer problema, ou essa menina vai me trazer problema, eu não quero. Então, as pessoas não falam que passam por terapia por É causa muito disso. mais homem, né, que tem essa visão. Eu não sei porquê, mas entendeu? E é isso, ouvir essa frase, eu não vou no psicólogo, eu sou louco, pra mim, assim, gente, hoje eu acho o cúmulo do coisa absurdo. de louco, a né? pessoa Coisa- não ir. O cúmulo do absurdo, porque... Como assim? Então, eu falo, então mais da metade do mundo é louco, né? Porque, graças a Deus, as pessoas estão tendo consciência do quão importante é ir ao psicólogo. Um profissional. Sim. A gente tem tanta coisa. Tem lá o filminho, gente. Assiste lá divertidamente. Exato. É isso, é a nossa vida. A gente precisa saber lidar com tanta coisa na nossa cabeça, né? E não é louco, é uma questão que existe do ser humano, nós temos muita coisa na nossa cabeça e às vezes a gente não consegue lidar com tudo, né? Mas será que não é a sociedade mesmo, né, que nunca trouxe isso? Eu nasci em importância 89. não tem. Quantos anos vocês têm? Nasceram por aí Eu sou também? em 92. Será que os meus pais não iam psicólogo? Não. Então, assim, Meus pais hoje em também dia é isso. Você vai no psicólogo, você é louco. Se for no psiquiatra, então piorou. Falava-se isso, mas tinha essa frase. Mas o que eu acho louco é assim, algumas pessoas, e às vezes até da minha faixa etária, da nossa faixa etária, trazer essa frase ainda. Sim. Existia isso na mente da pessoa ainda. Sim. Não, eu não vou no psicólogo, porque é coisa de louco. Eu não vou. E a pessoa continua se prejudicando, né? E aí prejudica quem tá ao redor dela também, E principalmente o homem. O homem tem muito mais esse preconceito. Esse negócio de machão, e aí não fala... Parece que é como se fosse uma fraqueza, né? Eu ir no psicólogo, eu procurar esse profissional, é uma fraqueza minha. Mas eu acho que são dois pontos, né? O psicólogo visto como quem é louco e não sei o quê, mas o outro ponto que é para quem eu desabafo, para qual amigo, porque assim, pensa comigo, o psicólogo ele estudou para isso. Sim. Para qual amigo eu desabafo uma briga que eu tive no meu relacionamento? Supondo que eu tenho um relacionamento. Tem gente para qual amigo que eu desabafo mas... um problema que eu tive no trabalho? Para qual amigo que eu desabafo um desafio que eu tô tendo espiritual? O que eu acho? Nós fomos perdendo amizades verdadeiras. Eu não sei se vocês têm muitos amigos. E o psicólogo, ele começa a ser mais necessário porque, se você confundir uma amizade, né? Você vai desabafar com o cara do bar um relacionamento que não era pra você desabafar. Ele vai só te ouvir também. Ele não está preparado pra te acolher. Ele não vai termina, se separa dessa louca. Ou não, você vai ouvir da risada, te dar sal e tudo mais, mas não vai te trazer pra realidade, pra você enxergar te dá dois caminhos, os seus monstros, entendeu? Exato. Mas sabe o que eu acho agora na geração tecnológica? É a falta do calor humano. Porque, por exemplo, você vai numa festinha de criança, tem 3 com o celular ali, 4 lá, 4 lá, e não tem mais aquela correria, corre, aquelas brincadeiras. Então, acaba que quando a pessoa chega ao adulto, do juvenil pra cima, ela começa a ter problemas psicológicos. Porque... E também guarda muita coisa. E o homem, né, você falou muito bem isso, o homem, ele tem essa máscara do valentão. Então, quando que um homem pede ajuda? Geralmente, nunca. Pra chegar e falar assim, eu preciso de um psicólogo. Quando eu liguei pra Camila e eu comecei esse tratamento lá em Portugal, eu falei, eu quero uma psicóloga brasileira porque vai me entender um pouco melhor e tal. Eu comecei por vídeo. Foram 2 anos de acompanhamento. Eu tinha um relacionamento lá, né? Eu cheguei a ficar noivo lá em Portugal. E o meu relacionamento começou a ter muitos desafios aonde eu não sabia. Eu tô certo? Ou será que ela que tá certa? Será que é motivo a gente brigar porque essa caneca tá aqui? O que eu falei? Quer saber? Ao invés de eu saber se você tá certo, se eu tô certo, eu vou procurar um psicólogo. As decisões que eu preciso tomar de voltar pro Brasil, de ter uma filha. Porque o que acontece? Na vida, a gente tem inúmeras decisões. E se você não tiver um treinador, um psicólogo, um bom amigo, você não sabe se é o diabinho ou se é o anjinho. Putz, posso dar aqui um exemplo para vocês. Regresso pro Brasil. Será que era o correto eu ter feito isso? Será que posso ir mais além? Eu ir para Portugal em 2018. Será que era o anjinho ou será que era o diabinho? Então, nisso tudo, um bom profissional te traz, né? Te traz. Fala, esse caminho, o que você ganha, o que você perde? Então, assim, eu quero ver se eu volto, se eu começo também a trazer
não sou psicólogo, não sou, não tenho formação, mas ser mais um conselheiro. Sim. Nesse sentido, sabe? Porque às vezes a pessoa acha isso. Não vou, um homem ou uma mulher, não vou procurar psicólogo porque eu não tô louco. Mas um conselheiro, você gostaria? Porque eu, Ronaldo, para ser sincero, sim, se tivesse uma pessoa com um pouco mais de expertise num assunto que eu não sei, eu acho que eu seria humilde o suficiente para falar, então beleza, me ensina a cantar. É humilde. É ser humilde para olhar e falar, eu não sei tão falar, bem quanto você. Poxa vida, eu acho que eu não tô realmente num caminho legal, isso não tá trazendo algo bacana pros meus filhos, né? Exato. Enfim, pra minha vida pessoal, eu preciso mudar, eu quero, né? E querer também, claro, né? E buscar, assim, um profissional, ou uma pessoa, igual você tá falando, um conselheiro, que consiga trocar uma ideia. Então vai lá e pelo menos solta os cachorros pro seu conselheiro e ele vai te fazer, peraí, mas vamos lá, vamos enxergar o geral, né? Te pôr numa calmaria porque às vezes a gente fica tão agitado na raiva, num ódio, e nesse ponto que a pessoa não consegue enxergar. E precisa de uma terceira pessoa pra te fazer, às vezes, é igual luta. Às vezes você tá dentro do tatame, dentro do ringue, por que existe o treinador lá fora? Eu acho que na nossa vida é igual. Sim. Pô, o treinador lá fora tá te vendo ali, você tá apanhando e você já não sabe o que você tá fazendo. E é o treinador que vai falar, calma, olha, você tá batendo, ergue a guarda, respira. Tal, ergue mais. Exato. Ou até mesmo canto. Eu até ia falar, a Mayara canta, não canta? Eu canto. Musicista. Estudei sobre ela. Eu gosto de cantar. Você também precisa de um professor. Claro. Você também precisa de alguém que esteja num degrau de uma escada pra qualquer coisa na vida. Então, assim, eu acho que é humildade, que é maturidade. Porque muitas vezes falta isso, essa maturidade para um homem. E se for mais velho ainda, pior. Porque a gente, você chega com 20, 30... passou essa linha, eu tenho 35. Passou essa linha, você vai ter que ter uma humildade, uma maturidade pra falar assim, me ajuda. Eu tô sendo um pai meio... Olha, eu preciso emagrecer, olha, eu preciso ganhar mais dinheiro. E de fato, às vezes vai ser mais difícil, porque já é tão impregnado, né, na pessoa algumas coisas, depois dessa idade, né? Que é mais difícil, às vezes, mudar. E às vezes traz restígio do pai e da mãe. Então, ele trata o filho como ele foi tratado. Ou ele trata o filho como ele gostaria de ser tratado. Cara, perfeita essa tua colocação. Não foi combinado. Mas eu comecei a estudar sobre constelação familiar. Não sei se já ótimo, ouviram. Maravilhoso, acho incrível. Quero fazer, inclusive. Eu também nunca fiz, mas quero fazer. Não, eu fui em atividades, né? Tipo assim, de ver a pessoa fazer e tudo mais. Já estive ali, mas... eu nunca constelei. Porque, isso vem dos nossos pais, esse comportamento, né? É enraizado na gente. Por que eu bebia? Por que eu fumava? Por que eu me comportava? Por que minha vida financeira sempre foi uma lambança? Quando você traz isso aqui, é exatamente isso. É porque o meu avô não ensinou meu pai. Então, às vezes, eu tenho uma raiva sabe? Ou de mim mesmo. Pô, não tá dando certo, eu consegui emagrecer, eu consegui ganhar dinheiro, eu consegui ter mais intimidade com Deus. Mas será que o meu pai ia para a igreja? Será que o meu avô levava o meu pai para a igreja? Então, quando você começa a estudar sobre isso dos antepassados, você vê que ou vai parar em você e você fala, não, chega de escassez, chega de pobreza, chega de falta de saúde. Eu quero que da minha geração para frente seja uma filha. Óbvio, a gente não é perfeito, mas que minimamente, ontem eu levei a Júlia pro jiu-jitsu, foi a primeira aula dela. Eu sentado, olhava para aquilo e falava, cara, e meu pai tava junto. Né? Meu pai, infelizmente, tem Alzheimer hoje, tá doente. Mas eu olhava para aquela situação, ele do meu lado, a minha filha no tatame, ele, né, com a doença já falam algumas coisas meio trocadinhas, mas eu pensando exatamente isso. Falando, putz, se eu não me cuidar, eu vou continuar derramando nas próximas gerações um estilo de vida zoado. Sim. Um estilo de vida pobre, e não no sentido de dinheiro. Pô, minha filha tava no tatame. Meu pai me deu o amor que ele podia, do jeito que ele sabia, mas nunca me levou para uma luta. Talvez eu, como figura masculina, se tivesse vindo de luta, né, aqui também o Si também não é a melhor lógica para raciocinar nada. Mas talvez a disciplina da luta, a rotina, os hábitos, a alimentação me traria para um outro jogo. Visão, né, da eu vida. Tenho uma filha de 23 anos, faz 24 agora, e tenho um neto. E aí, a minha filha foi de uma namorada. Então, era assim, pai de final de semana. Eu era muito jovem, 21 anos. Então, aquilo para mim era assim,
eu pago pensão, eu faço minha parte. Então. Perfeito. Igualzinho... Depois que eu tive um menino, que eu comecei a entender. Hoje, até hoje, eu me sinto em dívida com a minha filha. Às vezes eu faço as coisas para ela e faço assim com tanto gosto que eu falava assim, era para mim fazer mais. Sim. No entanto, hoje minha filha é casada, tem filho, e eu ainda pago pensão. Eu já poderia ter mandado cortar, mas eu não tô nem preocupado, cara. Porque assim, é aquela dívida. Eu senti a dívida. Você voltou agora porque você sentiu uma dívida. Exato, perfeito. E eu sinto que a dívida, então deixa eu lá e vamos lá, mas estou presente, vou buscar para almoçar na minha casa, vou buscar ela, o neto, vamos almoçar em casa. Um outro dia o neto ficou comigo, dormimos lá nós dois na cama. Legal, então, legal. aí você para pensar e fala assim, cara, eu aprendi muito ali. Sim. Não, e daí você vai viver uma outra fase, porque assim, a vida é cíclica, né? Igual as estações. E o que a gente perdeu, eu nem sabia dessa tua história, o que a gente perdeu daquela fase, daquele ciclo, não vai voltar. Não volta. Mas agora você tá vivendo uma fase do teu netinho e tá com você. Ou talvez daqui a pouco você poder assistir um show com a tua filha, porque já tem 23 anos, é mais velho. Eu fui no cinema com ela, aí, eu convidei ela. Meu, olha que gostoso. Mas isso graças à tua virada de chave, de falar, pô, falhei, né, me ausentei lá, mas agora eu quero ir pro cinema com ela. Filha, vamos fazer um churrasco aqui em casa. Gostoso, foi na pré-estreia do Coringa, do filme do Coringa 1. Ah, que legal, cara. E eu vinha conversando com ela, falou, vai sair o filme do Coringa, eu quero assistir. Aí eu liguei pra ela. Minha esposa nem sabia. Liguei pra ela e falei assim, Lê, vamos assistir o cinema comigo lá, vamos embora. E cheguei em casa e falou assim, vou no cinema com a Lê. Beleza. E minha mulher dá super bem com ela, com a mãe dela. Minha mulher busca, às vezes eu tô no trabalho, minha mulher vai na casa dela, busca ela. Muito bom. Eu dou super bem com a mãe dela, com o padrasto dela. E a mãe dela tem um pastel na garagem lá, a gente vai lá comer. Então, você olha assim, você vê que foi um aprendizado. Total. Não, e quem mais vai ganhar com isso? Teu neto. Porque assim, nesse ciclo que você e eu e outros pais furamos, vamos colocar assim, não vai voltar. Não volta. Mas agora o teu neto, acho eu, que tem quantos aninhos ele? Ele vai fazer 2 agora. É pequenininho. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele começa a entender e começa a perceber a estrutura familiar. Que mesmo você sendo separado e tal, ele fala, tem amor, tem carinho, tem atenção de vários pontinhos. Exatamente. E não cresce naquele ambiente de, putz, meu pai não fala com a minha mãe, briga, e eu não vou comer um pastel. Por que meu pai não pode entrar aqui no pastel da minha... E a criança já cresce nesse looping. Mas faz todo sentido isso. E agora tem 3 casal de vós. 3? Sim, porque da sua noiva também. É presente Tem agora até 6 avós ali. No Natal ganha um monte de presente. Tá vendo? Vai ser mimadíssimo. Gostoso demais. E sobre o seu livro? Vamos lá. Vamos lá. Então, como é que ele surge, né? Eu aqui no Brasil já falei, eu preciso entregar alguma coisa prática para que desperte esse apoio tanto nas mães quanto nos pais, que se sintam mas que sintam essa, falar, queria ter aqui algum conteúdo para me dar fôlego, né? Igual quando a gente tá debaixo da água, para me dar fôlego. E aí o que eu fiz? Fiz um livro curtinho, né, com 7 capítulos, para poder ser uma leitura leve, mas que ao mesmo tempo as mães solos conseguissem ler, né? E falar, que legal, uma figura masculina, porque uma coisa é uma mãe solo falando aquilo, outra coisa é um homem falando que, vamos respeitar a mãe dos nossos filhos? Vamos ver o que ela precisa? Então, o livro vem com esse intuito de poder acolher, né, as mães, mas também poder despertar nos pais aquilo que lá em 2017, talvez se eu tivesse esse pequeno livrinho, eu tivesse lido, talvez já tivesse virado algumas chaves mais rápido. Sabe, falar, eu tô tendo um comportamento aqui de comer mal. No livro eu trago muitos ganchos sobre isso, né? Sobre comportamento. O livro basicamente é sobre o comportamento da figura masculina, né? Certo. Tanto que o subtítulo é Uma Maneira Diferente de Enxergar a Paternidade, né? Após a separação. Sim. Então, o livro A Cura, ele vem para isso. De certa forma, ser um guia prático ali. Tanto que eu recebi 3 depoimentos, fiquei super feliz, de mães que leram e falaram, que legal, gostei do capítulo que você fala ali, para os pais poderem ajudar a mãe.
que muitas vezes não é só o monetário. O monetário Sim. é óbvio que é preciso, porque a gente vive num mundo capitalista. Sim. Né? A escola que minha filha estuda custa, roupa Necessário, não custa, tem o que fazer. Remédio, tudo alimentação. custa, remédio, alimentação custa. Mas tudo isso, fora o monetário, pô, muitas vezes a mãe só quer ter um momento de descanso. A mãe quer dormir bem uma noite e o pai só pega, às vezes, fim de semana. Uhum. Então, o livro ele vem com essa intenção de poder ser esse apoio, ser esse norte, para que a família ganhe, né? Então, Rô, para quem quer o livro? Putz, meu, você é mãe, você é mulher, você é homem, você é pai, você tem um filho. Quer ser pai. Exato. Ou tem um filho de 17, 18 anos. Lá eu trago alguns insights também sobre isso, sobre a formação da figura masculina. Porque quanto antes a gente conseguir despertar essas vertentes, né, essas habilidades na figura masculina, do homem ser provedor, do homem ser protetor, cara, menos homens fracos a gente vai ter no mundo. Uhum. Se desde de cedo o homem fala, não, eu protejo a minha esposa, eu protejo a minha casa, sou eu que confiro a porta no fim da noite, sou eu que vejo as contas do mês, financeiramente falando, sou eu que vejo o que tem dentro da geladeira e da despensa. Pô, que legal você ter um menino de 18 anos, 20 anos, 25, já virando essa chave, né? Então, o livro ele vem com esse intuito, né? São 7 capítulos, um valorzinho super simbólico pra gente poder imprimir, ter ele, né, no físico. Muita gente gosta de ler. Sim. Eu gosto de papel. Leio muita coisa no e-book, consumo muito conteúdo, mas gosto do papel. Então, ele vem com esse intuito. Como ele surge? Eu tava em casa e falei, eu preciso entregar alguma coisa prática, né, pra galera e alguma coisa provocadora também. Porque, no fundo, se não incomodar, a galera não sai do lugar. Sim. A tal zona de conforto. Né? O pai tá confortável, pago lá 1.000 e tanto, isso quando paga. Pego o final de semana, brinco um pouco, devolvo pra mãe na segunda. Então, o livro, ele vem também. Eu tenho plena consciência da guerra que eu tô arrumando. Eu já arrumei, né? Já tive... arrumou. Mas eu enxerguei isso como... teve outra também, que não vai dar tempo. Mas teve uma outra menina que também me esculachou. Meu Deus do céu. Depois eu vou soltar esses prints. No Facebook ainda. E eu nem nunca conheci pessoalmente. Olha, tem um tal de Ronaldo Baracho que tá trazendo conteúdo. Ele não tem poder de fala. E me regaçou. Ué? Ela é mãe? Ela é mãe solo. E aí voltamos ao mesmo. Pô, não é mais fácil dar a mão e se juntar pra... Então assim, mas é que você falou, né? Certo. Às vezes o que incomoda que é aquilo que vai de fato mexer, né? E às vezes acho que a pessoa tem que parar pra pensar, poxa, você tá me incomodando tanto, tem alguma coisa aqui. Sim, aí eu fui ver o perfil, coisa. Foto seminua. Entendi. Eu via que ali tinha muitas feridas. O pouco que eu estudei, vamos colocar assim... A gente sabe que... não era uma mãe do meu público. E aí o que eu penso? Existe Corinthians, existe Palmeiras. Existe católico, existe evangélico. Existe esquerda, existe direita. Se você é de um lado, tá tudo bem. Respeita o outro e faz o barulho com a tua tribo. Segue sua vida. Sim. Agora, eu como corintiano vou tentar forçar alguém a ser palmeirense? Não faz sentido, Eu torço pro teu Palmeiras, eu torço pro meu Corinthians, legal. E aí o que eu percebi? Tinham muitas feridas ali nessa mãe, tanto que eu nem respondi. Não me deu o trabalho. Eu falei, ela vai tratar. E aí, em um dos discursos dela, eu percebi que porque a gente já é muito afetada por esses machos aí. Ué. E aí, na própria fala, eu já falei, um cara, o pai do filho dela, deve ter machucado muito, mas muito. Sim. Com certeza. Então tem muita ferida que no discurso dela pra mim, talvez não fosse pra mim, talvez fosse pro cara. Ela queria te atingir, né, de alguma forma. Mas se eu percebo que 2 já se incomodaram, tá fazendo sentido. Sim. O problema era o meu assunto não tá incomodando, porque eu literalmente, eu quero que incomode, porque só não incômodo... Que esteja o debate. Que esteja o debate, é confronto. O que eu disse lá atrás, no começo do nosso papo aqui. Ou eu luto ou eu fujo. Então, assim... E pra achar o seu livro, como é que faz aí? É com você, pessoalmente? Tá no link da bio. Tá no link, legal. Só clicar lá, 29, é menos que uma pizza, R$29, 1.000 euros, fica 5 euros. E depois, a todos que adquirirem, eu vou mandar pra vocês 2, inclusive, me dá um feedback, sabe? A crítica. Fala, porra, eu gostei disso, não gostei daquilo, isso aqui faz sentido. Porque é essa devolutiva que faz com que todos nós venhamos a crescer, né? Pô, o que você... Me ensina o que você não sabe, eu te ensino... Né? Me ensina o que você sabe, eu te ensino o que eu sei. É uma troca, essa troca. né? Sim. Pô, às vezes você é bom pra caramba numa coisa e eu não sou, você me ensina. E
Eu sou bom pra caramba em outra, eu posso te ensinar a tocar violão. Você pode me ensinar, sabe? E essa troca que eu acho que é legal. Então, seria mais ou menos sobre isso. O livro, que é uma novidade, o meu regresso pra cá. Qual que é o seu arroba? Já fala aí pra Ronaldo galera. Baracho 1. Ronaldo Baracho com CH. Com CH, exato. Eu tinha um outro perfil com 23 mil seguidores e tal, mas eu falei, vou começar o projeto do zero. E agora já estamos em 700 e tal seguidores, um público mais engajado. Por quê? Porque eu quero a galera da minha tribo. Esse perfil, né? O perfil mesmo, quero né? a galera que não esteja preocupado com saúde, com paternidade e tal. Vamos falar a mesma língua? Você tá afim de correr comigo em busca do melhor pros teus filhos, pra você, pra tua saúde, pra tua espiritualidade? Então, você tá no perfil certo. Seu perfil... tá bom, então segue o perfil do Zé. Vai claro. lá, né? Tem pra todo mundo, né? Exatamente. Realmente é isso, né? Tem que incomodar pra pessoa também olhar. Sim. E é bom, eu acho que a pessoa tem que refletir mesmo. Poxa, se isso tá me incomodando, será que eu não tenho que trabalhar isso, né? Exato. Será que eu não preciso mudar? Mudar a gente precisa. Eu acredito que a mudança é necessária pra todo mundo o tempo inteiro na vida. Sim. A gente vai mudando, sim, o tempo inteiro, entendeu? E trazer, às vezes, até... Se alguém tá em dúvida se quer ou não quer ser pai, vai lá, busca o assunto, Exato. Né? Se aprofunda nisso, de fato, pra ver. Mas olha como que é engraçado. Eu sonhava ser pai de uma menina. E falhei na menina. Sim. Dos meninos tá tudo diferente, eu vejo a diferença. Só que hoje não. Hoje eu trato todos eles iguais. Se eu, por exemplo, eu dei um iPhone para ela, dei um iPhone pro outro, dei um iPhone pro outro que eles queriam. Todos eles têm. Eu vou marcar viagem, eu levo os dois, igual porque às mesmo, vezes né? ela tem a vida dela, então às vezes não combina, mas no domingo nós vamos tomar café, levo ela, o marido, o neto, vamos embora, e é assim que... Mas isso graças à tua maturidade, né? Não tô puxando sardinha aqui, mas já pensou se não fosse assim hoje? Se você continuasse tendo essa distância, né? Você fala, sempre quis ter uma filha menina, e aí você tem, e aí você dá uma erradinha ali, igual eu também, mas chega num momento da tua vida que você fala, eu errei até aqui, daqui pra frente eu quero ter esse convívio. E, cara, e ela ganha, teu neto ganha. Agora, eu acho triste pra caramba quando não tem essa virada, né? E aí a filha faz 25, faz 30, faz 40, aí teu pai... Mas tem gente que não quer ou faz questão de não mudar, né? Então, assim, a pessoa vai vivendo ali achando que ela tá certa mesmo, aquele conceito que ela tem da vida, de paternidade, enfim, é o certo. Muitos filhos, eles respondem pelo não ter dado certo o relacionamento dos pais. Afeta demais, né? Então, o pai olha para filho, pro filho, mas olhando para a esposa, ex-esposa, que era paixão, era aquele amor fervoroso. Então, ele tenta ficar longe do filho, da filha, por não lembrar a esposa e vice-versa, ou a esposa. Afeta, né? Então, quem paga nessas divisões é os filhos. Não, e quem paga e quem é ferido. Porque muitas vezes uma mãe ferida, ela traz o quê? Homem não presta. E não sei o quê. E aí, se é pra uma menina, a menina já cresce com esse bloqueio. Então não vou me casar, né? Homem não presta, vou ser traída. Você trai com essa armadura, né? O meu pai traiu minha mãe, o meu pai mentia, o meu pai chegava bêbado em casa, não sei o quê. E quem mais sai prejudicada é o próprio filho. Se for menina ainda, o desafio é maior, porque daí, cara, vamos supor, eu abro a porta do carro pra Júlia. Como outras inúmeras coisas. Se eu não faço isso, ela vai crescer achando que o normal é ser tratada de maneira X. Se eu trato ela de maneira Y, ela cresce e quando chega o Zezinho pra namorar com ela vai falar, mas o meu pai fazia isso, como figura masculina e não sei o quê. Que tipo de figura? Onde você estudou? A exigência dela vai ser outra. Cara. E aí, o que acontece? Torna o mundo um pouco melhor. Porque se eu abaixo essa régua com ela, né, ela vai aceitar. E aí aceita uma vida... Tem muitas mulheres que... A gente até conversou com a Nayara, né? A Nayara Fulha lá, que teve... a tragédia da família dela, que é onde o cara matou a irmã, que era a ex-mulher dele, né? E a mãe dela, né? Então, na frente dos filhos dele, com essa ex-esposa, né? Tinha acabado de brigar. Então, assim, e ela falou, eu lembro dela falando, agora lembrando, assim,
que na família dela sempre a mãe acabou aceitando coisas do pai, né? Então, a traição, a agressividade. Então, elas cresceram vendo isso como algo normal. Comum, não é nem normal. Né? Normal não era, lógico, e todo mundo sabe que não é normal, mas que é comum do homem. O homem ser assim, né? E ter essas atitudes. E ela traz pro casamento dela. É uma loucura que eu já vi muito também, né? Quando acaba acontecendo essas coisas e a pessoa fala, mas ele é um bom pai. E às vezes o bom pai é tipo o cara fazer o mínimo. Não é ser um bom pai que a gente tá falando aqui. É ser uma pessoa funcional, né? É ser um cara funcional. Eu existo. Nossa, ele arruma eu dou um carinho, a mesa da cozinha. Okay. Eu dou um carinho pro meu filho, eu brinco ali um pouquinho e tá tudo certo. Isso é ser um bom pai, né? Às vezes na cabeça de algumas mulheres. Sim. E pelo amor, daí é o que a gente tá falando, poxa vida, né? Essa divisão mesmo de tarefas muitas vezes não existe. Sim. E a mulher às vezes tem essa visão, né? Do comum do cara, do homem. Se ele for agressivo, mas tá tudo bem, né? Sim. Ele traz dinheiro aqui em casa. Mas você sabe que isso tá no DNA da nossa sociedade. Porque, por exemplo, tem muitas empresas que aceitam que, por exemplo, a mãe sai do trabalho para levar o filho ao hospital ou que não vai trabalhar porque levou o filho ao hospital, mas não aceita o pai. Sim. Total, tem não muito. Aceita, o pai não pode sair mais cedo da empresa para levar a filha tem muito isso, é verdade. O filho no hospital filho nasce, ou faltar porque... Sim. Então você fala assim, qual que é a lógica disso? O Marcos Piangers, ele traz muito isso, né? A gente vê como a sociedade precisa mudar, não... Depois sigam lá, Marcos Piangers. Ele escreveu um livro chamado Papai é Pop. Ele fala, quando tem um filho, o pai tem 5 dias. Pra pegar nisso que você disse. A mãe tem tanto tempo. 3, né? 4, mas aí 3, você vai mais a fundo até. Na nossa infância a gente brinca do quê? Bola, carrinho, hominho e tal. A mãe geralmente brinca de boneca. Quando chega um filho, se o cara não buscar informação, ele não tá preparado pra isso. E aí o que a sociedade ainda faz? Deixa o cara mais ainda trabalhando e sendo provedor só financeiro. Né? Então exatamente. A mãe dá banho, a mãe leva pra escola, a mãe prepara o lanche, a mãe chega em casa, a mãe lava o banheiro, a mãe não sei o quê. E o pai trabalhou durante 9 horas numa fábrica, num comércio. E, chega. E aí ele não tá preparado pra hora que o filho fala, pai, eu tô com medo. Pai, Deus existe? Umas coisas que aí ele vai falar, filha, não sei, eu tava trabalhando até agora, pergunta pra sua mãe. E tudo isso exige do mental da pessoa, né? Seja o pai ou seja a mãe, né? Você lidar, você ensinar, você às vezes fazer uma tarefinha, não sei o quê. Então exige muito do mental e às vezes a pessoa tá tão cansada, tão esgotada, porque trabalhou, que tipo, nossa, vai lá com sua mãe e tal. E se a mãe ficou em casa também, que hoje em dia sabemos muito bem que exige, às vezes, muitas vezes, dos dois trabalharem, né? Porque dinheiro, como a gente tava falando, a capital precisa. E aí, se for uma mãe solo, ainda lascou, né? Porque ela vai chorar pra quem? Eu tive com uma amiga agora, há poucos dias atrás, e, literalmente, é muito pesado. Porque chega exatamente do jeito que você disse. Se o pai ainda é um pai ausente, já é ruim. E chega e não tem lá. É a mãe e o filho, acabou. Não tem ninguém. Aí tem a cozinha, tem o banheiro, tem a criança correndo e chutando a bola, aí tem não sei o quê, e aí que não quero comer isso, eu não sei o quê. E, a criança exige atenção, né? E ela quer, às vezes ela faz essas birras, quer atenção. E aí eu olho e falo, onde é que eu, Ronaldo, estava quando hoje eu vejo uma amiga nesse período. Olha aqui. E é por isso que eu trago esse conteúdo, porque, cara, é de uma covardia absurda. A mãe chegar, a mãe ter todos essas responsabilidades e o pai tá do outro lado ali. Aí chega no final de semana, tá bem vestido, pega a criança por algumas horas, leva pra comer um McDonald's, devolve no domingo, toma aqui a mochilinha, volta pra uma vida normal e, no outro dia é pauleira pra mãe. Sem contar que às vezes faz, mas ainda busca atacar a mãe, né, de alguma forma. Reclama de, sei lá, do que a mãe deixou na mochilinha ou não deixou. Em vez de, se vira, meu filho. Aí quando a mãe arranja um novo companheiro, aí pronto. Não vai tocar nos meus filhos, não vai morar na casa dos meus filhos. Eu vivi isso. Eu contei, já disse, de jogar fora um brinco porque o padrasto... Olha que loucura! Mas aí eu penso, olha quantos pais ainda estão... É igual droga isso, na boa. É igual droga. Viu? Tem casos muito graves, muito absurdos. Fui na Goldfinger com a Júlia porque aquilo me doeu. Mas é aí que tá, né? Se você não curou essa ferida, por isso que o livro chama-se A Cura e o meu projeto chama-se A Cura,
Isso dói. E só dói em você o que é mentira. O Leandro Carnal fala isso, né? Se alguém me chama de careca, fala, ô, careca. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo, né? eu amo E aí ele não está... Você gosta? Eu gosto. O conteúdo do cara... E eu realmente sou. Agora, pô, se o cara dá um brinco pra minha filha, isso me dói, é porque eu tenho que olhar pra mim e ver a ferida que eu tenho. Que era, no caso, a tal da ausência. Por que isso tá doendo em mim? O tal do abandono, exato. Gente. E aí fui na loja e comprei um brinco melhor e não sei o quê. E aí depois a mãe da minha filha falou, Ronaldo, cadê o brinco? Porque, né? Chegou com outro brinco. Eu falei, ele deu um brinco pra minha filha, quem ele pensa que é? Eu que tinha que dar. Nossa, eu olho para aquilo hoje, o Ronaldo de hoje, falo, nossa, eu deveria ter dado um beijo no pé do cara, falo, obrigado. Mas e aí, a maturidade daquela época e a humildade daquela época? Não existia. Então, assim, é muito desafiador você conseguir digerir, para pegar nisso, de um novo relacionamento da mãe, sem se abalar. Total. Falar, o cara vai cuidar do seu filho, se for menina ainda, pô, a Júlia tem 12 anos, agora que ela tá começando a se formar. Se você for um pai exemplar, um pai top, um pai bacana, tem por que você se doer, é o que a gente tá falando. Por que você vai se doer que vai entrar um outro homem, né, na vida da sua filha? Exato. E que vai tratar a sua filha bem, sim, né, que pode, lógico, pode acontecer de não, mas na maior parte dos casos a mãe vai querer estar com um cara que trate o filho ou a filha bem, né? Mas e por que vai te doer? Mas eu acho que é igual relacionamento, né? É a insegurança. Vamos supor, eu namoro. Se eu não tô me cuidando fisicamente, espiritualmente, monetariamente e tudo mais, qualquer outro cara que chegue, eu vou me sentir ameaçado. Você chega aqui, tá minha namorada aqui do lado, eu falo, pô, o cara chegou, o cara é mais forte, é mais rico, é mais bonito, não sei o quê. Só que a culpa não é tua de ser tudo isso, a culpa é minha de não estar fazendo. Agora, se eu tô me cuidando, e isso vale pra paternidade, acabou. Chegou o Zé, ô Zé, beleza? Cara, você vai ter que ser melhor pai que eu. Duvido que você consiga. Cara, chegar nisso aí é o meu sonho de consumo, mas eu tô em busca disso. Porque só me dói quando eu sou um pai fraco. É pra ser gostoso, tipo assim, eu fico pensando, caramba, que sorte da criança que vai ter um outro cara que vai amar ela também e que vai cuidar dela também como filha, tipo assim... Caramba, é sorte da criança que vai ter mais gente que vai cuidar, que vai zelar por ela, sabe? Aquilo é bacana. Mas é muito louco, porque na altura a gente não consegue perceber. Total, eu não sei nem explicar isso. Não, mas eu não sei nem explicar o porquê de eu falar, olha que loucura. Não, aliás, até sei, né? Nesse sentido de insegurança, de maturidade, de não curar uma ferida, de várias coisas que não foram tratadas por psicólogo, enfim, por inúmeros fatores, que derramam nesse comportamento infantil, nesse comportamento imaturo, irresponsável. É de uma infantilidade, certos comportamentos que os pais têm perante ao pai, ao padrasto, perante a mãe, que chega a ser feio. Chega a ser, eu tenho um amigo que fala assim, tá feião você fazer isso, você se comportar assim. Show de bola. Olha, 1 hora e tal já. Gente, gostoso, muito bom, muito bom. Legal. É um assunto que rende mesmo. Imagino que a gente falaria muito mais, mas muito bom te ter aqui. Acredito não, né? É nítido o quanto isso vai acrescentar para as pessoas, né, que estão vendo. É algo novo, sim, muito novo, muito diferenciado. Então, nossa, eu te desejo todo sucesso e que sim, que muitas pessoas cheguem até você, te conheçam, vejam seu conteúdo e compre o livro, né, pra te conhecer também melhor através do livro, né? Acho que também é uma forma. É uma maneira. E, enfim, e que se sentirem tocadas ali, vá até você como um atendimento aí de conselheiro e tudo mais. Muito legal, bacana mesmo. Eu super agradeço pelo espaço aberto pra gente trazer esse assunto que eu acho que muitas vezes fica atrás da cortina. Sim. Muitas mães engolem isso sozinhas. Muitos pais muitas vezes até querem, mas tem a tal vergonha porque é masculino, não é do masculino você pedir ajuda. Sim. Então eu poder trazer e vocês poderem abrir esse espaço e eu poder trazer para Taubaté ainda, que é a minha cidade natal, tenho muitos seguidores de Portugal também e a minha ideia já tá no podcast lá, tá indo para lá também. Mas eu poder trazer isso, eu sinto que também passa um pouquinho pelo meu propósito de vida. Poder chegar na minha velhice e falar assim, envelheci, mas deixei uma marquinha no mundo de um pouco melhor. E a minha filha os meus netos, sei que já tenho neto, poder olhar e falar, meu avô é foda, meu avô se transformou. Sim. E eu tenho orgulho, sabe? Não chegar e falar, eu tenho vergonha, eu tenho pena.
Não. A gente tem que evoluir, né? E espero que as pessoas que estejam vendo pensem nisso, também. né? Busca um psicólogo. De ser, tinha o Ronaldo anterior e o Ronaldo novo, Exato. tipo, entendeu? E ter orgulho disso, né? Da sua trajetória, da sua... Nossa, dessa mudança gigantesca e que vai só te fazer melhor. E as pessoas, quem tá ao seu redor, te vê e vai acrescentar na vida dela. Vão conseguirem se tornar melhores também, os filhos vão ganhar com isso. Sim. Toda transformação, ela vem pra tornar a gente uma figura melhor. Muito bom, muito gente, bom mesmo. Obrigadão. Obrigado, César. Muito obrigada, viu? E até uma Prazer de ter próxima. aqui e até mais. E fiquem ligados aí que pra ir atrás do Ronaldo e teremos mais bate-papos. Um beijo, até mais. Tchau, gente. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!